O Supremo Tribunal Federal tenta se antecipar ao debate da PEC das drogas no Congresso. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, pautou a análise do caso para amanhã. Quem vai trazer as informações e apurou toda essa história é a Luísa Martins, já chegando aqui conosco na tela do 360 para contar não digo antecipação necessariamente, né, Luísa, mas mostrando ali que, diante do avanço desta PEC na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois de ter sido aprovada no Senado, e nesse clima que depois a gente vai aprofundar mais aqui no 360, mas que a Câmara está sacando uns coelhos meio esquisitos da cartola, pelo jeito isso bateu no Supremo, o Supremo resolveu antecipar essa discussão. Pois é, Yuri, boa tarde para você, boa tarde, Débora e todos que estão conosco hoje. Esse caso das drogas é discutido, como a gente sabe, tanto no Congresso Nacional quanto no Supremo Tribunal Federal. No Supremo é um recurso que está em julgamento desde 2015, é um processo antigo que veio e voltou, teve alguns pedidos de vista e isso foi atrasando o resultado final desse julgamento, que ainda não é conhecido, né? Ainda não foi concluído. O que aconteceu nesses últimos dias? O Congresso ele deu algumas sinalizações de que estava acelerando a discussão sobre a PEC das drogas. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer do relator, que é o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, para que não haja uma diferenciação de quantidade, né? Para que qualquer quantidade seja considerada apta a configurar um crime. O crime ali de porte de drogas, né? Mesmo que seja para consumo pessoal. E isso é justamente o que o Supremo, sobre o que os ministros estão se debruçando nessa discussão, porque já há ali um entendimento majoritário entre os ministros de que é preciso balizar uma quantidade, estabelecer ali uma quantidade que diferencie, menos que isso é considerado usuário, mais que isso é considerado traficante, porque hoje em dia as prisões são feitas sem atender a esse critério objetivo, né? Essa diferenciação é feita pelo policial na hora do flagrante com base ali na situação da ocorrência e não com base em um número, né? Um fator objetivo numérico que faça essa diferenciação. Essa é uma preocupação do Supremo como um todo, porque o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente, tem dito que a política atual, que é assim, né? Sem essa diferenciação, ela acaba levando à prisão mais meninos pobres de periferia presos com pouca quantidade de droga e que isso acaba, inclusive, gerando aí um colapso no sistema penitenciário e isso é uma preocupação muito grande, inclusive, para o ministro Barroso no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Então, o ministro viu que a questão desse freio que a gente tem visto em relação ao PL do aborto, que primeiro avançou muito rápido com requerimento de urgência e depois, né, diminuiu esse ímpeto por votar logo, né, no Congresso, isso não se refletiu na PEC das drogas, né? A PEC das drogas no Congresso está andando de uma maneira mais rápida e os parlamentares têm dito que vai seguir o rito normal e que tem havido ali uma pressão de parlamentares, principalmente da oposição, para que isso seja votado em um momento breve, né? Diante disso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que estava com esse processo tentando ver ali uma brecha na pauta do plenário para que isso fosse incluído ainda neste mês, conseguiu ver essa brecha, incluiu o processo na pauta do plenário desta quinta-feira. Essa decisão do ministro de pautar foi praticamente de um dia para o outro ali, né? Porque ele liberou esse processo para julgamento ontem à noite. Então, incluiu já na pauta do dia 20, quinta-feira. Esse processo estava liberado para ser julgado desde o dia 4 de junho, quando expirou ali o prazo de vista que o ministro Dias Toffoli havia feito quando da última vez em que o plenário se reuniu para definir esse assunto, né? Há uma divergência ainda ali entre os ministros que já votaram sobre qual seria essa quantidade, né, que diferenciaria o usuário do traficante. Há ali algumas propostas de 10 gramas, outras propostas de 60 gramas. O ministro Fachin, ele entende que, inclusive, isso é uma coisa que cabe ao Congresso, que ele ali não fez essa proposta de colocar um número, né, mas os demais ministros fizeram as suas sugestões, então é esperado que na quinta-feira isso volte à pauta e que o Supremo se antecipe no sentido de dar essa orientação, digamos, que mesmo que o Congresso toque essa pauta de uma maneira mais rápida daqui para frente, haja essa baliza por parte do Supremo de que é preciso definir as quantidades.